Fala pessoas, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 17 horas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dá Uma Segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, especialista em atendimento a transportadores e apresentadora do podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para o transportador. Antes disso, eu quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. O seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. E Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. E eu quero comentar também que o podcast Dá Uma Segurada e a Maria do Seguro Corretora, nós somos colaboradores do projeto da AMA de Itajaí. Se você ainda não faz parte de algum projeto, se você ainda não colabora, se você sente aí no fundo do seu coração que você ainda não faz o bem, dá uma olhada no projeto da AMA de Itajaí, entra no Instagram, @AmaItajaí, dá uma olhada, tenta entender um pouco mais e faça contribuições e participe, faça o bem, tá bom? Olha só, eu quero também pedir para vocês que se você ainda não segue o canal, siga o canal, é super simples. Entra no YouTube, @podcast Dá Uma Segurada, entra lá no canal, todos os nossos vídeos estão lá. A gente começou agora a colocar shorts também, então todo episódio que tiver vão ter alguns shorts, algumas pílulas, né, de momentos importantes dos episódios. Começa a seguir, já ativa o sininho para você receber notificação e toda semana tem vídeo novo. Tá legal? Quero falar para vocês que hoje a gente vai falar sobre o impacto dos pneus no custo da operação de transporte. Transportador, você que está nos assistindo, chegou a hora da gente falar de um assunto muito importante para uma operação de transporte. O pneu. Isso influencia? Faz diferença? Faz diferença no custo? Faz diferença lá no final na sua operação? E para a gente ter esse bate-papo, nada mais, nada menos que um especialista em pneus, ele que é palestrante, ele que ministra treinamentos e palestras há mais de 15 anos por todo o Brasil. Agora, com vocês, Diego Paludo. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Maria. Obrigado a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. O prazer é meu. Obrigada. Falar de pneu, falar para um público seleto assim é sempre um prazer. É isso aí, não, e outra, né? A gente fala para um setor que é extremamente importante e relevante para o nosso Brasil, né? Então, cada vez mais a gente tem que levar essas informações para eles. Muito importante. Eu lembro que em 2008, né, 2018, a gente teve uma greve do setor, lembra? E eu acho que só ali que as pessoas deram um verdadeiro valor para o transporte. Porque entenderam. Todo mundo entendeu que só um pouquinho, sem caminhão, não tem combustível, Exato. Não tem nada. Então, tem coisas que são dores que vêm pro bem, né? Cara, eu lembro em 2018 que a gente não conseguia, não tinha combustível e a gente não conseguia levar meus filhos pro colégio. E aí eu já trabalhava no setor e eu digo, quer saber? Não vou correr atrás de combustível e eu vou participar deste movimento, porque é o seguinte, não para só o combustível, para o Brasil todo, né? Se você não tem combustível, você não vai para lugar nenhum. Se você não tem comida, e aí as coisas começam a andar. Então, assim, a gente está falando de um setor mega relevante. Muito, muito. E pneu talvez seja aí a segunda ou terceira maior dor desse setor, né? Porque todo transportador, pneu é uma dor que ele tem. Às vezes ele não sabe que tem, mas ele tem. A dor? A dor. Tá. Por quê? Dentro do cenário transportadora, ele tem 3 grandes custos, né? Esse ranking do 1, 2, 3 aí. Primeiro é diesel. A primeira grande dor, o diesel é o que mais gasta e é um gasto que você não vê, literalmente você não vê. Você enche o tanque e escoa, né? Escoa teu dinheiro. E o pneu, ele postula entre o segundo e o terceiro maior custo da transportadora. Por quê? Porque você tem facilmente aí mais de R$1 milhão tocando solo. Se você pegar uma frota de 15 veículos
básicos aí, cavalo trucado, 6x2 e carretinha 3 eixos. Você tem aí fácil 2 milhões de reais tocando solo, rodando. É muito dinheiro no chão, né? E quando a gente fala também de cuidar de pneu, de dar atenção para o pneu, as ações que você faz para ter melhores resultados com o pneu, elas impactam o primeiro custo, que é o diesel. Então, quando você cuida de uma coisa, você cuida da outra. Então, por isso é tão importante para o mundo, para o cenário transportador, cuidar de pneus, dar atenção para o pneu. Antes de nós entrarmos no nosso tema, de nós falarmos definitivamente da parte de pneu, eu queria que tu contasse um pouco da tua história. Como que tu começou? Como que um dia tu disse assim, cara, eu vou fazer isso aqui, é isso aqui que eu curto, porque eu percebo, conversando com o Diego, batendo um papo. Inclusive, eu quero fazer um agradecimento aqui pro Marcos, da GP Pneus, foi ele que fez essa ponte, né? Aliás, assim, vamos mais além. Quem fez a ponte foi a minha cunhada, que é a esposa do meu irmão, a Fernanda. Grande beijo, Fê. Ela fez a ponte, passou o contato do Marcos, e aí o Marcos, eu dei várias trovadas nele pra ver se eu trago ele aqui pra gente bater esse papo. E aí ele disse, Maria, tô na correria, final de ano, tá tudo uma loucura, mas eu tenho o contato de uma pessoa. Network de qualidade. Network gritando. Muito bom. E aí ele passou o teu contato. Então, assim, antes de nós começarmos, eu ia dizer isso, né, que eu percebo que você tem uma paixão pelo que tu faz. Eu tô participando de um curso e uma das coisas que a professora estava comentando tenha paixão pelo que você faz. Tem que brilhar o olho. Sim. E tu tem isso. Conta pra gente, como que começou, desafios, conta assim, eu gosto de ouvir a história das pessoas. Conta pra gente. Bom, o pneu tá no berço. Eu sou filho de borracheiro, meu pai é borracheiro aposentado, e eu nasci dentro de uma borracharia de beira de estrada, lá no oeste, Santa Catarina, em Chapecó. E o meu primeiro berço foi uma câmara de ar de um pneu de caminhão, meu pai inflou ela, botou lá um travesseiro e era meu berço. Até eu mostro essa foto pelas palestras pelo Brasil. Inclusive, vocês estão vendo a foto agora. Ah, legal. Essa aí é a origem do amor pelo pneu. Então eu trabalhei de borracheiro, fui ajudante de borracheiro. Eu trabalhei com meu pai, né, como ajudante. Depois eu segui o caminho em várias empresas especializadas no pneu, até chegar numa fabricante nacional, onde eu fui consultor técnico da empresa e representava a marca no sul do Brasil. O que para mim até então era o auge, né? Sair lá da câmara de ar, da borracharia, para trabalhar num fabricante. Então são mais de 27 anos aí trabalhando só com pneus. Eu nunca trabalhei com nada que não fosse relacionado, ou borracheiro, ou mecânico, ou vendedor, ou gerente de loja. Então esse amor pelo pneu vem de família. Perfeito. E aí você começou, foi indo. Qual foi a tua primeira parada, assim, que você entrou para a área de pneu? Você estava na... Bom, eu trabalhava com meu pai e trabalhar com o pai é escravo, né? Sábado, domingo, feriado, né? Não tem dia ruim. Não tem dia ruim. E aí eu fui para uma loja de pneus e lá nessa loja, nesse auto center, a gente recebia a visita de um técnico da fábrica, né? Nossa, isso foi em 98, 97. E quando aquela pessoa entrava, aquele sinônimo de conhecimento entrava na loja, eu ficava encantado. E eu ficava no rastro da pessoa, né? Onde ele ia, eu ia junto. Para aprender. Né? Eu era uma criança, por quê, pra quê, por quê, pra quê. E aí, encantado com a função, eu falei um dia para ele assim, ó, um dia eu vou trabalhar com você, na mesma empresa que você trabalha. E ele disse, olha garoto, continua, segue estudando, segue teu caminho. E exatamente 10 anos depois, em 2008, eu entro para essa fabricante nacional. E para mim foi o grande pulo na minha carreira, porque aí você vai para um mundo diferente, onde você tem o contato onde o pneu é fabricado, onde as informações são mais precisas e rápidas, né? Então, 2008, entrar no fabricante multinacional foi um marco assim, na carreira. Eu estava lendo aqui no teu currículo, aí você comenta, né? Borracheiro, geometrista, alinhador de veículos leves e pesados, instrutor de alinhamento, desempenho de eixos e balanceamento de pneus e rodas. Fazia desempenamento de eixos, é a correção dos eixos do caminhão, né? Faz parte do alinhamento também. Eu falei desempenho, gente, é desempenho mesmo, tá? Coordenador de serviços, especialista em suspensão e direção automotiva, técnico especialista em pneus, consultor técnico em multinacional, fabricante de pneus, consultor técnico comercial em fabricante de bandas para recapagens de pneus, técnico avaliador de garantia e performance de pneus,
vendedor, coordenador, gerente de vendas, proprietário de auto center, especialista em treinamentos e desenvolvimento. É um baita de um currículo, O treinamento amigo. é algo que, desde quando eu era borracheiro, quando entrava um funcionário novo, alguém chegava e falava, Diego, treina o rapaz ali. E eu adorava aquilo. Aquilo, nossa, me dava muita felicidade de ir ensinar alguém. E isso me acompanhou muitos anos. Durante todas as funções, eu sempre fui o instrutor de alguém. E aí chegou um momento em que eu era gerente nacional, cuidava de 3 lojas, uma no Nordeste, uma no Sudeste, uma no Sul. E o diretor falou assim, cara, você deveria dar só treinamento. E aí eu pensei, nossa, eu sou um péssimo gerente, né? Nossa, imagina alguém falar assim, olha, você deveria dar só treinamento. Eu sou tão ruim assim como gerente. Ele, não, é que o seu olho brilha quando você dá treinamento. E aquilo me marcou, e aí eu comecei, olha, por que não? Então fui convidado a iniciar um setor na empresa, na época, de treinamento e desenvolvimento. E aí você imagina, você é comercial, a gente é falante por natureza. Sim. Primeiro dia de instrutor de treinamento, eu vou para a sala do RH. Aquele silêncio absurdo, ninguém fala, e um comercial sentado ali. Eu queria falar, com a parede, com a caneca, né? Eu queria falar. Então foi um desafio também, né? Você não falar. Nossa, se adaptar ao clima de um RH, mas como instrutor de treinamento. E eu descobri ali mais do que uma paixão, um propósito, eu gosto muito dessa palavra, de ensinar pessoas. Ensinar o que é o pneu, como que lê o pneu, como que cuida do pneu. Eu trabalhei com recapagens de pneu, então eu consegui acompanhar desde o nascimento do pneu até a reforma do pneu. São 2 cenários distintos, assim. Então eu queria muito compartilhar com as pessoas isso. E acabei descobrindo um prazer enorme em falar sobre esse assunto. Falar sobre pneu, falar sobre venda, sobre gestão e manutenção de pneu. E hoje, graças a Deus, eu vivo disso. Eu falo que as pessoas me levam para lugares maravilhosos para contar histórias e ainda pagam por isso. Né? Isso aí. Pagam para me ouvir contar histórias. Então... Ô Diego, deixa eu te falar, quando a gente fala em treinar, né? Eu, por exemplo, eu venho, né, de empresas em que eu trabalhei, em que a parte de treinamento sempre foi vista de uma forma muito importante. Eu tive um diretor que ele dizia assim, vocês têm que treinar a equipe de vocês para que elas entendam a importância de... Elas não estão só fazendo um muro, elas estão fazendo uma catedral. Tem todo um propósito, né? Tem um objetivo. Como é que foi para você? Porque tem alguns empresários, tem algumas empresas que ainda, em pleno 2024, não tem essa, vamos colocar assim, não deposita toda essa fé no treinamento. Como é que você conduz isso quando você chega numa empresa e ela está mais ou menos na parte do treinamento? Então, eu ouvi uma frase do diretor que me promoveu para essa função e que ela serve hoje muito para os 2 públicos. Lembrando que eu dou treinamento, eu ministro palestras e treinamentos tanto para quem vende pneu, né, quando eu falo de venda consultiva, mas também para quem compra e usa, que é a transportadora. Então eu atendo os 2 cenários. E essa frase, ela serve para os 2 cenários. Quando eu vejo uma transportadora que não investe em treinamento, quando eu vejo uma empresa que trabalha com venda e que não investe em treinamento, eu me lembro dessa frase. O que gera negócios são pessoas. Precisamos treiná-las. Então, se você quer gerar negócio, se você quer melhorar seu negócio, melhorar as vendas, melhorar o desempenho do pneu, melhorar qualquer coisa, você precisa treinar. Porque são as pessoas que vão fazer isso, não é uma máquina. Não é você comprando uma máquina que vai melhorar o seu negócio. Não. É a pessoa que vai cuidar da máquina, é a pessoa que vai vender, porque uma máquina não vende. Então não tem outra forma. Se você quer gerar negócios e melhores negócios, tem que treinar pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro, mas eu venho provocando os meus convidados em relação à inteligência artificial. Tu, Diego Paludo, você acredita que a inteligência artificial vai ter esse ziriguidum que a gente tem para atender, para treinar, esse brilho no olho, essa paixão? Você acha que a inteligência artificial consegue? Sabe que é uma das perguntas que mais me fazem
Diego, a inteligência artificial vai substituir o vendedor? Vai substituir o bom? o controlador? Nós estamos falando, né? do bom vendedor, tá? Eu digo assim, a inteligência artificial, eu fiz uma pesquisa essa semana, eu entrei no ChatGPT e coloquei lá assim, como vender um pneu. E aí, o que eu tive não foi uma surpresa. Simplesmente a inteligência artificial colocou em palavras aquilo que é o óbvio. Ou seja, ela criou etapas. Ela criou uma prospecção, ela criou uma apresentação, ela criou um discurso, ela criou um tratamento de objeções, e ela criou um fechamento e ela criou um pós-venda. Sozinha ela já me disse lá o que eu tenho que fazer para agendar uma nova visita. Olhando para aquilo, eu percebo que aquilo é o óbvio. Mas por que o óbvio não é feito pelo bom vendedor? Hoje, quando você olha para times de vendas e qualquer outras áreas, eles insistem em não fazer o que é o esperado do ser humano. Então, o básico bem feito. Então eu digo assim, se você não quer ser substituído por uma máquina, você não pode agir como uma máquina. Certo? E o ChatGPT, apesar de ser uma máquina, ele age como um ser humano, porque ele cria relação. A inteligência artificial te mostra como é possível fazer perguntas, criar uma relação e não só oferecer um produto com um preço, uma oferta, certo? Então eu vejo assim, a inteligência artificial ela ajuda e ela vai ajudar muito para quem sabe usar e quem aceitar ela, mas ela jamais vai substituir o contato do ser humano, a energia de um bom vendedor, sabe aquele cara que te visita com aquela alegria, aquele brilho no olho, que te traz energia positiva, aquele palestrante que sobe no palco e que ele improvisa, que ele sente o público, ele entrega algo que talvez não estava nem no script. Isso nenhum robô vai conseguir fazer, pelo menos não nos próximos milhares de anos, né? Então, assim, é legal utilizar essa inteligência artificial para você ir além e tornar-se alguém muito melhor. Muito bom. Eu também concordo. Eu acho que a inteligência artificial não vai... Essa emoção, né? Essa energia toda, eu não acho que a inteligência artificial... Não vai. O robô não vai conseguir Não, eu também acho que não. Vamos começar falando de pneu e eu acho que a gente começa no beabá mesmo. O que é o pneu? Então, tecnicamente é um vaso recipiente de pressão. Por que eu estou falando isso? Porque se é um vaso recipiente de pressão, se ele não tem pressão de ar, ele não serve para nada. E quando a gente fala de pneu, é impossível você não falar de o quanto é necessário cuidar dele. Porque senão ele não serve para nada. Ele serve apenas para plantar flor, fazer um balanço, né? Botar as crianças dentro. Botar as crianças dentro. E no mundo do transporte, assim como em qualquer mundo, para os carros hoje, é algo caro. O pneu não é barato. Por quê? Porque ele é um componente feito de muita tecnologia. Ele é uma estrutura complexa. Vai muita tecnologia, não é igual fazer um bolo que você joga a borracha numa forma. Não, ele tem um processo produtivo por etapas muito complexo. E hoje, quando você olha para o equipamento, para o caminhão, para o trator, para a moto, para o carro, está tão tecnológico que o pneu está sendo exigido demais. Os carros elétricos, por exemplo, agora exigem absurdamente do pneu. Então você vê o quanto o pneu ele evoluiu e o quanto ele é uma peça complexa. Então, por mais que a gente olhe para ele pensando assim, pneu, tá no chão, não vale nada. Pneu. Outra pergunta que eu quero te fazer, como que o transportador, ele sabe a hora de trocar um pneu? Excelente pergunta. E isso é muito característico de cada um. Por exemplo, eu, Maria Fernanda, no meu carro, eu não sei nunca a hora que eu tenho que trocar pneu, né? Eu brinco com todo mundo, quem me assiste, quem me acompanha, quem me segue. Eu brinco que era pra eu ter descido, né? Deus olhou e disse, vou mandar mulher, mas era pra eu ter vindo homem. Mas quando a gente fala de carro, eu sou bem menina, bem mulher mesmo. Eu não entendo nada. Assim, a manutenção do meu carro é zero. Então eu olho... Mas isso não é só de menina não, tá? Não? Nossa! Mas tem muito marmanjo que... E o que é pior, alguns pensam que sabe, né? É pior, né? No pneu do automóvel... pneu do seu carro, da sua motocicleta, é mais fácil. Né? Você observa na lateral do pneu, tem uma flechinha bem no cantinho do pneu, ou está escrito TWI, né? Que é uma sigla para indicador de desgaste máximo. Isso significa que em cima, sabe o desenho, a ranhura do pneu ali, aqueles desenhos? Sim. Ele tem um ressaltozinho assim, tipo um calozinho dentro,
na mesma direção dessas siglas TWI, que indica que quando o pneu chega naquele limite é porque ele tem 1,6 milímetros de borracha remanescente. Ou seja, é hora de trocar. Não é para deixar rodar até sair os cabelinhos do arame, tá? Tá. Então chegou no 1,6 ou próximo disso, momento de troca, porque ele já não escoa mais a água, perde aderência e é, digamos que, fácil de você perceber. No pneu de caminhão, não dá para levar essa regra ao pé da letra. Ok. Por quê? Seu carro, você sai do bairro onde você mora, o local que você trabalha, são curtos períodos. O caminhão, ele vai rodar às vezes 10 mil quilômetros. Se eu deixar para tirar no ponto mínimo, no ponto de desgaste total, eu posso perder o pneu. Porque o pneu de caminhão é feito para ser renovado. O pneu de automóvel não. Então há um risco nesse usar demais o pneu do caminhão e você perder essa carcaça, esse casco, né? Essa carcaça que tu tá falando são aqueles pedaços de pneu, de borracha, que a gente está indo na estrada e encontra, que às vezes eles causam até acidentes, né? A carcaça, na verdade, é o pneu em si, depois que ele gasta a sua banda de rodagem. Então, um pneu de caminhão, depois que ele gasta, que ele fica próximo de estar careca, esse casco é chamado de carcaça, e se ele estiver em boas condições, ele pode ser reformado. Ele pode receber um novo piso, uma nova banda de rodagem, que é o que a gente vê na beira da estrada quando tudo dá errado. Daí ele estoura e sobra só aquele pedaço. Há uma preocupação em preservar este casco, porque ele impacta numa redução de custos e também tem outros pontos, por exemplo, ecológicos, né? Você aproveita um produto. Então, no pneu de caminhão, o momento de retirada depende muito do tipo de transporte, de por onde esse caminhão anda. Então, se eu imaginar um caminhão que anda numa estrada muito acidentada, fazenda, extração de madeira, que tem um trajeto totalmente acidentado, eu tenho que tirar esse pneu muito cedo, digamos assim. Ele tem que ter borracha ainda, porque se eu deixar ele ficar muito liso, é provável que ele vai ter uma avaria muito grave que vai impedir de eu reformar esse pneu. Então, quem trabalha com o transporte severo, usina de cana-de-açúcar e tal, ele sabe que não pode chegar nem perto do famoso TWI. Ele tem que tirar esse pneu antes, dependendo muito do estado do pneu. Agora, um caminhão rodoviário que anda em asfalto, estrada boa, que no Brasil é difícil, eu ia falar, né? A gente está falando de qual país? É difícil, mas digamos que você tem um frete aí, Raposo Tavares, Bandeirantes, Freeway, né? Aí você pode deixar... Você tá falando só do filé. Só do bom, né? Vamos falar para ir da nos realidade. Extremos, né? Então, o cara que tem um tipo de pavimento não agressivo, ele permite rodar mais com o pneu. Claro que ele tem que estar sempre observando, olhando. E aí ele consegue chegar mais próximo do nada, digamos assim, e retirar esse pneu de uso sem perder a chance de renovar a carcaça. Então, é impossível você falar assim, olha, o ponto certo é 4 milímetros de borracha remanescente, é 5. Porque tem que realmente olhar a realidade daquele cliente. E dentro da mesma transportadora, você pode ter realidades diferentes. Você pode ter caminhões que andam em estradas muito acidentadas, outros que andam em estradas boas. Então, por isso a importância do conhecimento do transportador para saber o ponto exato de cada modelo, de cada caminhão, de cada frete. Eu entrevistei, inclusive eu fiz um episódio do podcast na boleia do caminhão. E foi bem bacana. Inclusive, se tiver mais motoristas mulheres que você, eu tenho um quadro que chama Mulheres no Transporte. E eu quero cada vez mais entrevistar, até pra gente trazer a realidade, né, Diego? E é muito bacana. E tu mostra, assim, elas contam, e aí tu percebe que elas conduzem a vida delas da estrada, porque elas têm facetas também, né? Então elas têm a vida da estrada, a vida em casa, e elas estão na estrada, às vezes elas moram no Paraná, elas estão lá no Nordeste, então é muito bacana ver essa administração. E elas têm alguns desafios bem interessantes. Então, por exemplo, essa parte de bater pneu, né, de parar na estrada, de parar num posto de combustível. E quando a gente fala do bater pneu, qual é a importância? O que é este bater pneu? Eu me lembro que era uma das minhas funções quando eu tinha 8 ou 9 anos na borracharia do meu pai. Era andar com aquele martelinho de madeira. E quando o caminhão encostava, meu pai dizia assim, ó, quando você escutar o barulho do freio, é sinal que ele não vai mais andar. E aí você pode ir com segurança, né? Sim. Entrar no meio dos pneus e bater os pneus. Então eu ficava
a postos com o meu martelinho, né? Esperando o freio, o barulho do Quando eu freio. escutava aquele barulho da cuíca de freio, eu ia lá bater. E pra quê? Pra você perceber se tinha algum pneu vazio, se tinha algum pneu murcho. Porque o barulho do martelinho de madeira batendo na banda de rodagem, ele vai ser mais fofo em um pneu que está vazio. Então eu consegui avisar o motorista, ó, você tem um pneu do último eixo e tal, que está vazio. E a propósito, meu pai tem uma borracharia, né? Fazia o pitch de venda, Eu né? adoro esse pitch de venda. Meu pai tem uma Olha, borracharia. eu não quero te falar nada, mas eu bati os teus pneus e tem um que tá com problema. Tá. Mas eu estou aqui para resolver os teus problemas. Tipo Com 8 isso. anos eu já fazia esse pitch que de legal. vendas, né? Teu pai no maior Nossa, orgulho. Meu pai, sem contar que a minha mãe fazia pão caseiro, né? Porque eu vendia de Ai, porta que em porta. máximo. Então, venda e pneu tá no DNA. Diego, eu vendia ovos. Na Meu rua, pai sim? tinha, com 8 anos, meu pai tinha uma criação de galinhas e eu queria meu dinheiro. E ele não queria me dar, naturalmente, gaúcho, né? Imagina. E ele criava as galinhas, eu pegava os ovos e saía para vender. Então, quem é comercial desde Vocês cedo. lembrar agora que eu vendia pão caseiro na rua e eu tinha uma cliente que ela vendia ovos. Ela tinha a criação de galinhas e tal, né? E eu tenho uma dificuldade de gravar nomes, né? E aí eu chegava em casa com as encomendas, né? Então, o seu João queria 2 pães para amanhã. E aí, a tal da mulher da galinha, eu nunca lembrava. O nome dela, mas sabia que era a mulher da galinha. Eu dizia assim, mãe, é a véia das galinhas. E aí? É pão pra véia das galinhas. E minha mãe dava, mas quem que é essa véia das galinhas? É uma mulher que tem um monte de galinha ali na rua. E aí eu vendia pra ela. Aí você vendia pra ela. Cara, eu comecei muito cedo também. Comecei vendendo ovos. Era a menina das galinhas. Cara, na verdade, eu era a menina dos ovos. Menina do ovo. É. E uma vez eu recebi uma encomenda de 10 dúzias de ovos. E eu ia me lavar naquela época, eu ia brilhar naquele pedido, momento. Né? E eu, muito esperta, né? Porque a gente sempre acha. Todo dia de manhã sai um esperto e um que vai... Pois nesse dia eu não fui a esperta. Pois eu peguei as 10 dúzias de ovos e coloquei em 2 baldes. E para ir mais rápido, para ser mais eficiente, eu fui de bicicleta. Mas, ô Diego, foi perfeito, cara, assim, ó, até hoje eu queria encontrar essa senhora, porque ela foi muito gente boa. E eu fui de bike, Quando eu cheguei na frente da casa dela, o que seria o legal? Parar. Me ajuda aqui. Eu digo, não, vou entregar na porta. Que um orgulho, tá? Orgulho. Vendedora orgulhosa. Aqui, ó. Né? Quando eu virei com a bike, que eu fiz assim com o guidão, o balde também virou. E não sobrou um ovo. E não tinha um seguro de carga pra cobrir. Poxa, não tinha. Falhei miseravelmente. Aí que nasceu Maria do Seguro. Entendeu? Pronto, aqui já temos toda a definição. Cara, e assim, ó, pra mim foi um momento muito triste, né? Porque a gente vende, mas a gente vende porque a gente gosta de dinheiro. Porque o vendedor ganha comissão. Sim. Né? E acabei perdendo todos os ovos. Mas eu era conhecida no bairro como a menina dos ovos. E tudo certo, Exatamente. né? Mas me conta, daí você batia lá, identificava que tinha. O barulho é diferente? Como é que funciona? Diferente. É um barulho xoxo, né? Quando você vai bater pneu, lembrando que o pessoal costuma bater na lateral do pneu, não adianta, tem que ser na banda de rodagem. Então você batia o primeiro pneu, dá aquele barulhinho, tom, 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 aí bate o segundo tom, aí chega naquele que tá vazio, ele faz um tof, tof, tá? Um barulho mais fofo. Então eu sabia que existia um pneu furado. Só que naquela época, tô falando aqui de alguns anos atrás, Sim. né? Algumas décadas atrás, não existiam esses equipamentos de telemetria. Meu Deus, né? O que é a telemetria? Ou o rodocalibrador, né? Que veio depois. Esses equipamentos, eles servem para justamente contar ao motorista que existe um pneu entre vários que está descalibrado. Não necessariamente ele está vazio, porque o martelinho ele só vai detectar se o pneu está totalmente vazio. Ah, Diego, mas o meu ouvido é muito bom, eu consigo detectar que o pneu está com 10 libras a menos. Eu já ouvi isso de motoristas, né? Ah, é? Eu digo, nossa, esse cara é, né, acima da orgulho. média. Então, naquela época, o martelinho servia para mostrar um pneu vazio. Ainda hoje usa-se o martelinho e é legal porque tem uma coisa envolvida com o bater pneu. Quando o motorista desce do caminhão e vai bater pneu, o que acontece? Ele dá uma volta ao redor do caminhão. Ele visualiza o caminhão. Ele visualiza os pneus. Ele pode perceber um prego, um parafuso, uma pedra entre os pneus, ou qualquer coisa errada na carga, no caminhão. Então, essa volta que se dá ao redor do caminhão não é só para bater o pneu. É uma cultura que você tem de olhar o caminhão.
E, infelizmente, isso veio se perdendo com o tempo, né? O pessoal começou a deixar de fazer. Mas mesmo hoje, com a telemetria, com tudo que tem no caminhão, vale muito a pena essa volta ao redor do caminhão para dar uma Porque olhadinha. ele olha, né? Ele vai ter uma visão completa, total do caminhão dele e que ele consegue perceber, inclusive, problemas na carga, né? Problemas na carga, uma corda solta, Uma alguém cinta que tá uma arrebentando. alguém, né, de carona lá embaixo do caminhão. A gente vê esses vídeos aí que o pessoal, né, dá para entender. E outra, olhar no pneu e perceber desgaste irregular. Isso é extremamente importante. O pneu que está desgastando mais de um lado do que do outro, um pneu que está com um aspecto de arrepiado, a gente chama de escamas, uma avaria, pneu cortado, tudo isso, essa volta no caminhão visual pode ajudar o motorista a tomar uma decisão. Olha, eu preciso tirar esse pneu, eu preciso avisar a manutenção. Perfeito. Essa importância da volta, né, no caminhão, tu comenta no teu treinamento, tu chega a ensinar pontos em que ele tem que estar atento, ou no treinamento, no workshop, né, que você também ministra workshops, Sim. né? Você chega, olha, vem cá, vamos pra prática, vamos dar uma volta no caminhão aqui, como é que é? O podcast, ele me proporciona experiências incríveis, né? Porque quando que uma corretora de seguros vai olhar, bater pneu? E eu fui, inclusive, um grande beijo pra Aninha, e ela foi uma querida, a gente deu volta de caminhão, inclusive. Vamos dar uma volta de caminhão. E ela falou de várias coisas que ela faz, né? De bater, de olhar a carga, de observar. Então eu te pergunto assim, vocês vão nos teus treinamentos, vai alguma coisa prática? Você passa isso para o motorista olhar? Tem um slogan que eu uso nos meus treinamentos que é muito mais do que apenas teoria, né? Por que eu levo isso? Você sabia que teve uma época, eu não vou me lembrar agora o ano, que eu troquei de empresa e eu já era consultor e tal, e entre uma entrada e outra sobrou um intervalo de tempo de mais ou menos 10 meses e eu fui dirigir caminhão. Eu tirei carteira D, procurei um amigo que tinha uma frota e eu não tinha experiência. Falei, cara, eu sei dirigir e tal, e eu quero dirigir caminhão. E ele olhou e achou que eu tava de brincadeira. Falei, você tá de brincadeira, tá me zoando. Falei, não, cara, eu quero dirigir. E aí ele me deu a oportunidade. Eu viajei durante 9 meses de caminhão, São Paulo, fazia muito São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, um caminhão truque. Pra que isso? Porque uma vez, durante uma palestra, eu me lembro de um senhor que quando eu falava de cuidados com o caminhão, você tem que cuidar com o freio, você tem que cuidar com isso. Ele levantou a mão e falou assim, garoto, você já dirigiu um caminhão? Você já desceu uma serra com um caminhão? E aquilo feriu profundamente, né, cara? Aquilo foi uma adaga, assim, né? E aí eu pensei, eu preciso fazer isso. E aí essa experiência de dirigir o caminhão, de descer a serra, de dormir no posto, de tomar banho em cima do tijolo, né? Com a fichinha, de passar frio, de passar calor, de passar fome, de passar raiva, né? Porque é um misto de emoções, né? Passar um ódio, comer mal, nossa, né? Dormir mal. Para quê? Para que quando eu fosse fazer uma palestra, é óbvio que eu não tenho a mesma experiência de alguém que está há 30 anos numa carreta, mas eu consigo ter uma conexão com ele. Então fala para ele, olha, sabe aquela descida de serra que você desce com o pé no freio? Sabe aquela manobra que você está com uma preguiça de engatar a ré novamente? Tudo isso eu consigo levar para ele com uma maior conexão. Então, propriedade. Com propriedade de quem já fez. Então, os treinamentos, os workshops, na palestra não é possível por conta do tempo, né? Mas um workshop, uma palestra, ela se divide em 3 momentos. Um momento em que eu falo da didática, que eu conto como o pneu é fabricado, por que ele é assim, como que lê o pneu, como que cuida e depois como que faz. Então vamos para o pátio, vamos calibrar um pneu, vamos bater o pneu, vamos analisar a sucata, né? Eu gosto muito de analisar a sucata, porque lá na transportadora tem aquele monte de pneu sucateado. Sim. Aquilo ali é um tesouro, é um baú do tesouro, porque ali conta tudo que até então não te contaram. Te ensina, né? É uma substância de informações. Você já chegou num cliente que você fala para ele assim, olha, você não pode andar com sobrecarga, e ele fala, não ando, só peso e balança. E ele fica te olhando assim fixamente. Aí tu fala, olha, você não pode passar da velocidade. Não passo. Não passo. E aí tudo ele faz, perfeito. Mas você fica, cara, mas então como é que tá acontecendo esse tipo de problema? Aí você vai na sucata, e a sucata entrega.
Ela conta, é a caixa preta. É a caixa preta, porque aí você vê lá, não, aqui ó, tem sobrecarga, tem excesso de freio, tem excesso de velocidade, tem manobra. Então quando eu vou pra sucata com o borracheiro, com o motorista, é muito legal, porque você tá com pessoas de funções diferentes. Então eu falo assim, ó, tá vendo esse pneu aqui? Isso aqui é excesso de freio. Aí o motorista, né, não. Eu falei, olha, eu vou te mostrar por quê. Por isso, tecnicamente isso. Aí o borracheiro olha pra ele e fala, eu te falei? Que sempre tem um para entregar, né? Sempre tem. Eu te avisei. Eu te avisei. Olha o detalhe. Então tem que ter esse mundo real. Se o palestrante, se o instrutor de treinamento não leva você para o mundo real, é só um conto de fadas. É um conto de fadas. Olha só, a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí, que logo mais a gente volta e a gente vai te falar um pouco mais sobre esse mundo incrível do pneu. Até logo! Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares, para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Voltamos e hoje é quarta-feira e o bate-papo de hoje é sobre pneu e como que esse custo pode interferir na operação de transporte. Se você não assistiu o programa de hoje, ele fica gravado. E detalhe, se você ainda não se inscreveu aqui no canal do podcast, esse é o momento. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação toda vez que tem vídeo novo, e tem vídeo novo toda semana. E aqui a gente fala muito sobre seguro e a gente fala muito sobre temas que levam informações pertinentes para o transportador, para o setor de transportes, para ajudar, para contribuir, para que ele reduza o custo, para que ele aumente o lucro. E deixa eu falar para vocês também, esse é o episódio de número 69, o tema é impacto dos pneus no custo da operação de transportes, e o entrevistado de hoje é Diego Paludo, ele que é treinador, palestrante, especialista em pneu. Diego, muito obrigada pela tua agenda hoje, muito obrigado por a gente estar podendo bater esse papo aqui. Prazer estar aqui. Olha só, patrocinadores do podcast Dá Uma Segurada. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder, seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. E Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Quero falar para vocês também a respeito da AMA de Itajaí. Se você ainda não conhece o projeto, entra lá no Instagram, é @AmaItajaí. Conhece um pouquinho dos desafios, de como que funciona essa associação de pais e amigos do autista e tenta entender de que forma você também pode contribuir, tá bom? E se você puder contribuir, já chama lá no direct o pessoal, já fala, olha só, oi, eu assisti o programa da Maria do Seguro e eu posso contribuir. Pode ser com produto de limpeza, pode ser com material de educação, de ensino, material escolar, enfim, a forma que você puder contribuir, eu tenho certeza que vai ser muito bem-vinda. Diego Paludo, vamos para algumas perguntas mais polêmicas, né? Adoro pergunta polêmica. Aquelas perguntas assim que o pessoal fica... Por exemplo, como que faz a escolha do pneu? Tá aí uma pergunta bem polêmica. Bem né? polêmica. Então, alguns anos atrás, você tinha poucas opções de escolha. Eu me lembro que você chegava na mesa do transportador, era uma mesa de vidro como essa, e embaixo você tinha o Google. Né? Era um monte de cartões. Era o Google. O cara levantava o caderninho dele e olhava aqui e aí ele ligava. Hoje você tem uma opção infinita de marcas, modelos, revendedores, importadores, distribuidores. E aí tem uma coisa muito importante na hora da escolha. Primeiro, o menor preço não é sinônimo de melhor ou menor custo por quilômetro rodado. Isso é uma mentira. E outro que é bem polêmico. O pneu que mais roda, pneu que dá mais quilometragem, não é sinônimo de ser o melhor. Pensa você falar isso. Vai de novo. O pneu que mais roda... É o pneu que mais roda, que mais dá quilometragem, que mais dura, digamos assim, não é sinônimo de ser o melhor. E aí o pessoal fica... Curioso isso, mas né? Como, né? Como? Bom, para você fazer a escolha de um pneu, você tem que olhar vários cenários. Entre eles, óbvio, custo de aquisição e durabilidade. Agora, tem uma conta que você faz para você chegar num senso comum e descobrir qual que é o melhor pneu para aquela operação. Então pode ser para aquele caminhão, para aquela posição, eixo dianteiro, eixo carreta. Então você sabe que para aquela operação, para aquele caminhão, para aquele momento, aquele é o melhor pneu. O que não significa que vai se repetir nos demais. Então você pode ter aí uma infinidade de marcas de pneus na sua frota e você descobrir que para cada operação tem um melhor. Então não necessariamente eu na minha frota eu vou ter a mesma marca de pneu. Exatamente. Há muito tempo atrás o pessoal, mas eu não quero misturar pneu. Aí eu pergunto, alguns anos atrás você ia numa frota, o cara só tinha uma determinada marca de caminhão. Por que que hoje você tem várias marcas?
porque ele descobriu que para determinados fretes você tem melhores operações, melhores caminhões. O pneu é a mesma coisa. Como que eu vou descobrir qual que é o melhor pneu? Eu tenho que acompanhar as duas coisas, que é custo, que é o preço do pneu, o custo de aquisição e o tempo que ele rodou. Perfeito. Você tinha comentado aqui nos bastidores que tem uma fórmula, um cálculo CPK, alguma coisa assim. Exato. O que é esse CPK? De que forma que o transportador vai usar? É a chave para essa porta, CPK. A tradução de CPK é custo por km, né? Ao pé da letra, mas é custo por quilômetro rodado. Tá. Então CPK é uma abreviatura para custo por km. O que é o custo por km, o custo por quilômetro rodado? É o quanto este pneu custa a cada quilômetro que ele roda. Quanto que ele está gerando de custo para dentro da minha operação, cada quilômetro que ele está rodando. Então, quando eu compro um determinado pneu e eu pago X valor por ele, coloco ele para rodar no caminhão e ele dura lá 200 mil quilômetros, 120 mil quilômetros, isso é muito variável, né? Uhum. Se eu usar o cálculo do CPK, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor do investimento, então os R$2.500, R$3.000, quanto você pagou por essa aquisição, e vou dividir pela quilometragem que o pneu rodou. Tá. Exemplo, eu paguei num pneu R$2.000 e ele rodou lá 150 mil quilômetros. Então eu vou dividir R$2.000 por 150 mil. Isso vai me dar um resultado lá na quarta casa decimal, 0,007, 008. Esse 0,00 é o custo em reais que esse pneu está tendo a cada quilômetro que ele roda. Uhum. Imagina que se eu fizer isso com todos os pneus da minha frota, eu vou conseguir agrupar a média de cada fabricante, de cada modelo de pneu. Então eu vou conseguir agrupar da marca A, da marca B, da marca C, e assim eu tenho um cenário que vai me ajudar a tomar a decisão. Qual que é o melhor pneu para a minha frota, para a minha operação? Pode ser o famoso marca tal, pode ser o não tão famoso marca X. Então, olhando para esse número, para esse CPK, é que eu vou tomar a decisão. O CPK ajuda em muito mais do que isso. Por exemplo, uma empresa de transporte urbano, quando ela vai calcular o preço da passagem, ela usa o custo por quilômetro rodado dos pneus, porque impacta. São custos que impactam. Uma transportadora, na hora dela calcular o preço do frete, ela vai ter que calcular quanto que ela gasta de pneu para fazer esse frete. Aonde que ela vai buscar isso? Nesse cálculo do CPK. E quer um detalhe? É extremamente importante este saber fazer o CPK. E se eu te falar que a grande maioria não sabe fazer? Quando a gente chega numa reunião com um transportador, eu pergunto assim, você conhece o CPK? E aí ele dá aquela travada. Sim, claro. Você sabe fazer o cálculo? Aí 70% não sabe e 20% faz errado. Faz a conta errada. Na verdade, eu acho que ele já nem sabia o que era CPK. Ele ouviu falar. Né, porque fala Pode muito ser. dentro do mundo do pneu. E aí ele diz que, né, só falta ele falar, tomei uma cerveja com ele semana passada. Isso, meu brother, eu tenho um WhatsApp, quer que eu te passe? Bem isso. Pode ser. Então é importante para o transportador, para o controlador de pneus, para o dono que quer levar ao pé da letra e saber o que é realmente o melhor, porque aí lembra que eu falei que o que custa mais barato não é sinônimo de ter o melhor CPK. Porque não adianta eu comprar um pneu muito barato e ele ter um péssimo rendimento. Quando eu fizer a divisão desses valores, eu vou perceber que o custo por quilômetro rodado é caríssimo. É como você comprar uma roupa, você pagar barato por ela, mas você lavar ela uma vez e perdeu. Ela ficou cara, porque você usou uma vez só. Agora, quando eu compro algo que eu consigo usar por muito mais tempo, eu vou diluindo esse investimento. Então, comprar mais barato não é sinônimo de ter o melhor CPK. Apesar de que no momento da compra o custo de aquisição era baixo e aí eu estou desesperado, eu preciso comprar barato. Você está tapando sol com a peneira. Segundo, rodar mais também não é sinônimo de ser o melhor. Por quê? Não adianta eu ter um pneu que roda 300 mil quilômetros, mas se ele custa muito mais caro. Tá. Quando eu for dividir, o custo por quilômetro rodado também vai ficar caro.
Então não é melhor eu ter o equilíbrio? Eu ter um custo equilibrado e uma performance equilibrada é igual a um número real equilibrado. E aí isso te permite fazer vários testes na tua frota com vários modelos, marcas diferentes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em quanto tempo rodando eu consigo depois calcular o CPK? O ideal é que o CPK seja calculado ao final da vida, quando o pneu literalmente morre, quando o pneu sai de serviço. Porque aí você tem um CPK muito preciso. Mas é possível, em determinado momento, a gente fala que quase no meio da vida do pneu, um exemplo, o pneu tem 16 milímetros de borracha. Quando ele atinge 8 milímetros remanescentes, já é possível fazer um cálculo de projeção baseado no quanto ele rodou e quanto ainda ele tem para rodar. Então eu posso fazer um cálculo, né, baseado assim, ele rodou 100 mil, vai rodar mais 100, mas pode pegar um parafuso, pode pegar um prego, pode acontecer um acidente. Então é possível fazer uma projeção? Mas o cálculo real é no final da vida. Legal. Olha só, vamos seguir a nossa linha das perguntas capciosas, cabeludas. Pneu nacional ou importado? Vou até tomar uma água agora. Porque assim, tem isso, né? O importado é melhor, o nacional não é tão bom, o nacional deixa a desejar, é mais barato, mas não é... Não. Certeza que tu já ouviu. Muito. Até porque eu venho de uma formação em fabricante nacional e 10 anos trabalhando em importadores e ainda tendo consultorias a importadores. E lembra que eu falei sobre custar mais barato não é o melhor, rodar mais não é o melhor? Isso serve para essa dúvida. Por exemplo, comprar um pneu importado porque é apenas mais barato pode ser um risco. Se você comprar um pneu importado de má qualidade e principalmente um produto que não é adequado à tua realidade. Pneu tem isso. Pneu tem que saber qual é o tipo de terreno, qual é o tipo de aplicação, a gente chama isso de segmento. Tá. Qual que é o segmento que você trabalha? É rodoviário longa distância, então tem que ser um pneu rodoviário longa distância. Então o importado corre esse risco quando você compra o mais barato, sem se preocupar da procedência, se ele é adequado ao teu segmento. Isso pode custar muito caro, porque o prejuízo é grande. Agora, comprar um nacional só porque é nacional não é sinônimo de qualidade. Por quê? Existem vários pneus importados que têm a mesma qualidade ou até maior em quesito tecnológico, fabricação, do que pneus nacionais. Outro detalhe, não existe pneu nacional. Existem fábricas internacionais, globais, que estão instaladas no Brasil, que têm plantas no Brasil, e que pegam matéria-prima importada para montar um pneu aqui no Brasil. Isso não significa que ele é um pneu nacional. Ele é um pneu fabricado no território nacional, ok. Então, antes de eu falar mal de um de outro, eu preciso entender. Eu escolhi o produto adequado? Escolhi. Eu tenho um acompanhamento? Tenho. Coloca para rodar e acompanha toda a performance dele. Aí no final você faz o CPK desse e desse. E você descobre que você pode ter uma grande surpresa. Você vai pensar, nossa, olha esse aqui, ó, que era o patinho feio. Ele tem uma performance CPK muito melhor do que esse famoso aqui, ó. Então tudo está envolvido na escolha. E lembrando, o pior pneu do mundo, bem cuidado, vai rodar mais do que o melhor mal cuidado. Olha só, a gente fala, né, de CPK, de calcular, de fazer isso daí, e eu tenho alguns pontos que eu queria trazer aqui para a mesa para a gente conversar. Primeiro, vale a pena ter um setor dedicado, exclusivo, para cuidar de pneu na frota? Eu acho que isso é importante. Mas eu queria trazer uma nuance aqui também. A gente sabe que 70% hoje do setor de transporte rodoviário, ele é do pequeno transportador. E aí, assim, eu venho, né, da cultura do pequeno transportador e eu atendo muitos pequenos transportadores ainda. E, assim, eu percebo que existe uma... Eu não sei se a palavra é dificuldade, mas falta braço para o pequeno transportador para fazer tudo isso. Então, assim, eu tenho essa pergunta do setor dedicado para pneu. E como que o pequeno transportador faz tudo isso? Como é que ele pode se beneficiar
de um CPK, como que ele consegue adotar essas medidas, levar para a operação dele, que é muito menor, de um cara que tem, sei lá, 100, Sim. 200 caminhões? Então, para você ter sucesso com pneu, você precisa de três coisas, 3 P's. Na verdade, 2 P's e um F. Primeiro que você precisa ter dentro de uma transportadora para ter sucesso com resultado é processos. Se você não tem processos, e isso vale para quem tem 1 caminhão, para quem tem 1000. Se eu não tenho processos definidos, o que são processos definidos? Na hora da compra, você compra pelo preço, você compra pela amizade, você compra pela performance, você compra pelo histórico, você tem em algum lugar um caderno, uma agenda, um sistema. Isso é um primeiro processo, o processo da escolha. Você leva alguma coisa em consideração? Exato. O que você leva em consideração? Ok, processo de escolha. Processo de manutenção. Eu tenho 1 caminhão. Você calibra os pneus do seu caminhão a cada quanto tempo? Você bate os pneus do seu caminhão? Você olha o estado da manutenção? Você tem manutenção preventiva? Isso vale para quem tem 1, para quem tem 1000. Você tem que ter processo de manutenção. Depois, você tem um processo de descarte do pneu? O pneu estourou. É um investimento alto. Quando você vai tirar um pneu do caminhão, não é pegar o pneu e jogar fora. Se você fizer uma análise ou pedir para alguém capacitado, que pode ser um reformador, o fornecedor do pneu, analisar para você o porquê que aquele pneu saiu de uso, para que você tenha registros do motivo da morte. Então, processos são extremamente importantes. Depois, ferramentas. Porque você vai anotar isso aonde? Sim. Num caderno? Se eu tenho 1 caminhão, 2, 5 caminhões, é legal, eu faço uma planilha de Excel. Se eu tenho 1000 caminhões, eu não vou conseguir fazer, eu preciso de uma ferramenta. Quando a gente fala de ferramenta, não é só a espátula para o borracheiro, o martelinho para o motorista. Claro que isso é importante, se você tem manutenção dentro de casa, tem que ter. Mas ferramentas de gestão de frotas. E o automatizar, né? Tudo automatizar. Isso. Tem que ter um banco de dados fiel. E o terceiro e mais importante, pessoas. Então, processos, ferramentas, pessoas. Quem que você treina para fazer isso? Eu comprei a melhor plataforma de gestão de frota, eu criei aqui processos, mas não tem ninguém para cuidar. Ninguém sabe fazer Ninguém isso. faz, não tem um responsável pelaquilo. Mas eu conversei com o cara, eu falei, ele não é responsável por aquilo, eu vou cobrar de quem? Então, treinar pessoas, capacitar pessoas para fazerem aquelas funções, para seguirem aqueles processos, extremamente importante. Para quem tem 1, para quem tem 2, para quem tem 1000. Quem tem pouco caminhão, começa fazendo do jeito mais simples, anotando uma quilometragem no papelzinho, daqui a pouco pede para o filho fazer uma planilha de Excel, e aí ele começa a ter 4, 5 caminhões, então ele tem 5 caderninhos, né, dentro do caminhão, com anotações. E hoje você já tem plataformas de gestão de pneus que são acessíveis para caras pequenos. Você já consegue, não é mais tão caro uma plataforma. E aí você começa a perceber que vale a pena ter uma plataforma e aí dali para frente voa. E inclusive tem algumas ferramentas, né? E eu falo isso por experiência própria, porque no setor de seguro também tem algumas ferramentas que você consegue ter vamos colocar assim, um gostinho gratuito, né? Sim. Você começa na ferramenta, você começa a usar, ela é gratuita, mas aí você começa, quanto mais você usa aquela ferramenta, quanto mais você treina com aquela ferramenta, ela vai melhorando e você vai dizendo, não, eu preciso do pago, porque o pago vai me entregar agora o que eu preciso, né? Principalmente quando você vê, nossa, olha que legal, eu não sabia desse número, e a ferramenta me trouxe Exato. isso. Aí você começa a mudar teu cenário. Então já tem muitas ferramentas hoje que fazem esse trabalho de forma gratuita e que é o primeiro passo, porque não adianta comprar a melhor logo de cara. Se tu não sabe usar, né? Não vai adiantar. Perfeito, perfeito. E eu gosto de trazer essa parte, fazer essa reflexão, né, do pequeno transportador, porque eu sempre vou falar para o pequeno transportador, você precisa se especializar, se profissionalizar. Não significa que você é pequeno pro resto da vida, você está pequeno. Exato. E quanto mais tu te especializa, quanto mais tu estuda, tu te profissionaliza, quanto mais você busca para encorpar a tua operação, com certeza o resultado ele vem, né? Quanto mais tu treina um músculo, melhor ele fica. Então eu trago essa luz pro pequeno transportador, Diego, porque às vezes eu falo com alguns pequenos transportadores, tem uns que têm uma sede de crescer.
entendeu? Então eles acompanham o podcast, eles são sedentos para melhorar. Tem outros que não. Tem o pequeno transportador que, tudo é difícil. Entrou a lei agora, né? Sim. A 14.599. Inclusive, eu larguei uma reflexão hoje no meu Instagram que se o transportador tem que cumprir a lei ou não. E você escuta o pequeno, às vezes ele tá reclamão. Sabe, assim, porque tem a lei, como que eu vou calcular um CPK? Como que eu vou ter um setor dedicado para o pneu? Então, eu acho que é super importante a gente ter esse bate-papo falando sobre o pequeno, porque ele tem uma fatia, ele representa uma fatia muito grande do setor, e que nós, como pessoas como formadores de opinião, como a gente entrega, né, influenciadores, eu acho que a gente tem que levar cada vez mais esse tipo de conteúdo para o pequeno, para que ele diga, tá aí, eu vou assistir o conteúdo do Diego, por exemplo, eu vou começar a fazer um cálculo de um CPK, eu quero entender se tem alguma ferramenta que ela é gratuita, eu quero. Então, eu acho que cada vez mais a gente... Porque tem o grande transportador, ok, ele vai ter um setor dedicado para pneu, a gente sabe disso. Mas tem o pequeno que a gente precisa educar ele, né? Inclusive, quero fazer um convite para quem não conhece, o Clínica do Pneu. É uma plataforma hoje com quase 1.000 pessoas interagindo em grupos de WhatsApp que falam de pneu, falam de CPK, tiram dúvida, perguntam. Não é uma plataforma de propaganda, você não vai ver propaganda de marcas, mas ela é uma democratização do conhecimento. Então olha, lá você fala com o Diego, você fala com o engenheiro de uma fábrica. Né? Então imagina o cara que tem uma pequena transportadora, um caminhão, ele jogou uma dúvida lá e o cara que é engenheiro fala para ele. Então, quanto mais você procurar networks que façam essa democratização do conhecimento, melhor. É isso aí. Ô Diego, conta aí pra nós, abre teu coração. Qual é o melhor pneu? O melhor CPK. O melhor... não, eu achei que você foi muito rápido. O melhor CPK. O melhor CPK. Perfeito. Contas e mais contas, papel e caneta na mão, cabeça fria, coração não entra nessa hora. Tem que ser número mesmo, matemática. Número, matemática. O melhor CPK. Tá bom. Vocês captaram a mensagem? O melhor pneu é aquele que vai ter o melhor CPK. Diego, quem estiver nos assistindo, quiser falar contigo, quiser te encontrar, como é que faz? Diego.paludo no Instagram, deixar marcado depois aqui nos nossos comentários. Tá aparecendo na tela. É só me chamar lá, chama Diego.paludo. Tem o meu WhatsApp, que é o 47, DDD 47, 99218 4499. Pode me chamar lá, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. E a gente conversa, eu faço hoje palestras, treinamentos pelo Brasil inteiro, presenciais e online, para falar sobre pneu, manutenção, gestão de pneus em frota. Então, quer levar mais conhecimento para sua frota? Como que faz a escolha do pneu, como que cuida do pneu, né? E lembrando, o Diego Paludo fala de pneu, não fala de marcas. Então, o meu treinamento, as minhas palestras são extremamente livres de propagandas, de marcas, eu não levo bandeiras, eu falo sobre pneu, eu abro a mente do transportador para ele conseguir fazer esse cálculo. Então, fico à disposição. Perfeito! Pessoas, é isso! Então eu espero que com o episódio de hoje você tenha conseguido entender um pouquinho mais de que forma o pneu contribui, de que forma ele pode melhorar a você ter mais lucro. Vamos colocar assim, que eu acho que é isso, no final das contas, né? A operação, ela ser lucrativa, até porque não é uma ONG, né? Tem que ter lucro. Exatamente. Você não vai conseguir ter lucro com o pneu porque você tem lucro quem vende, né? Sim. Mas reduzir o custo com o pneu aumenta o lucro da operação. No final da tua operação. Perfeito. Diego, muitíssimo obrigada. Cara, foi um bate-papo incrível. Tu sabe que tu tá convidado para voltar aqui. Inclusive, eu já tô riscando a agenda dele para ele vir mais vezes aqui pra gente ter mais bate-papo, porque ele tem muito tema interessante. E assim, uma das coisas que eu falo sempre eu quero trazer temas que enriqueçam o transportador. Que ele diga, cara, eu vou assistir porque isso aqui vai contribuir no meu negócio. Então, por favor, volte. Tem mais alguns convidados que ele já passou aqui que a gente vai estar trazendo. Vamos falar sobre software, vamos falar sobre telemetria. Cara, é incrível, 2024. Convite aceito já. Por favor. É isso, espero que você tenha gostado. Se você ainda não nos segue, @podcast, dá uma segurada. Se você tem alguma dúvida pertinente na área de seguros, tu pode ir direto no meu Instagram, @mariadoseguro, e eu vou te atender. Meus queridos, um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!